Os 10 eventos mais assustadores do mundo. O Grande Terremoto de Lisboa, 1755. No dia 1º de novembro de 1755, Lisboa foi atingida por um dos terremotos mais devastadores da história. Com uma magnitude estimada entre 8,5 e 9,0, o temor destruiu edifícios, igrejas e o famoso castelo de São Jorge. Após o terremoto, um tsunami atingiu as costas portuguesas. Incêndios devastadores se espalharam pela cidade. Estima-se que entre 30 mil e 100 mil pessoas morreram nesse cataclismo, deixando a cidade em ruínas. O evento provocou debates sobre a fé e a razão, desafiando a ideia de que a humanidade estava sob a proteção divina. A epidemia da peste negra, entre 1347 e 1351. A peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, começou a se espalhar pela Europa no ano de 1347. Os primeiros casos apareceram em portos italianos, trazidos por navios que carregavam ratos infestados de pulgas. Em poucos anos, a doença se espalhou por todo o continente, levando à morte cerca de 25 milhões de pessoas. O medo tomou conta das cidades, as pessoas fugiam em desespero e as comunidades eram dizimadas. A pandemia não apenas afetou a saúde, mas também trouxe uma crise social e econômica, contribuindo para mudanças profundas nas estruturas sociais da época. O incêndio de Londres, 1666. O incêndio começou em uma padaria na madrugada de 12 de setembro de 1666 e rapidamente se espalhou, alimentado por ventos fortes e a falta de medidas de contenção. Durante 4 dias, o fogo consumiu quase 13 mil casas, incluindo a Catedral de São Paulo. Estima-se que cerca de 70 mil dos 8 mil habitantes de Londres ficaram desabrigados. Apesar da tragédia, o incêndio levou à reurbanização da cidade, com novas leis de construção e um planejamento urbano mais eficiente. Contudo, as memórias do desastre permaneceram. O massacre de Wounded Knee. Este trágico evento ocorreu em 29 de dezembro de 1890, quando tropas americanas cercaram e atacaram membros da tribo Lakota, na Dakota do Sul. O massacre resultou na morte de aproximadamente 300 nativos americanos, incluindo mulheres e crianças. Este episódio simboliza a opressão e a brutalidade enfrentada pelos povos indígenas nas Américas. Este massacre se tornou um símbolo da luta pelo direito dos nativos, lembrando-nos da importância de respeitar todas as culturas. O naufrágio do Titanic, 1912. O Titanic, considerado inafundável, afundou em sua viagem inaugural após colidir com o iceberg em 15 de abril de 1912. Em questão de horas, o navio se transformou em um túmulo para mais de 1.500 pessoas. A falta de botes salva-vidas suficientes foram amplamente discutidas após a tragédia. O desastre trouxe uma mudança na regulamentação de segurança marítima e permanece como um aviso sobre a arrogância da humanidade frente à natureza. A bomba de Hiroshima, 1945. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram a primeira bomba atômica em Hiroshima, no Japão. O impacto foi devastador. Cerca de 80 mil pessoas morreram instantaneamente, e muitas outras sucumbiram posteriormente devido a ferimentos e radiação. A cidade foi obliterada em segundos. Esse evento marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também levantou questões éticas profundas sobre o uso de armas nucleares. Hiroshima se tornou um símbolo da paz e da luta contra a proliferação nuclear. O Holocausto, 1941 a 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista exterminou aproximadamente 6 milhões de judeus, além de milhões de outros considerados indesejáveis. Os campos de concentração tornaram-se sinônimos de brutalidade e sofrimento. O Holocausto representa um dos períodos mais sombrios da história humana, deixando uma marca indelével na memória coletiva. Este evento nos lembra da importância da tolerância e da luta contra a opressão. Em 26 de abril de 1986, o reator nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu, liberando uma quantidade massiva de radiação. O acidente levou à evacuação de milhares de pessoas e causou efeitos a longo prazo na saúde dos habitantes da região. O desastre expôs falhas graves na segurança nuclear e gerou preocupações sobre a energia atômica. Chernobyl se tornou um símbolo dos perigos da tecnologia mal gerida. O tsunami do Oceano Índico, 2004. Um terremoto de magnitude 9,1
no fundo do mar gerou um tsunami devastador que atingiu países como a Indonésia, Tailândia e Sri Lanka. O desastre resultou na morte de mais de 230 mil pessoas e deixou milhões desabrigados. As imagens da destruição chocaram o mundo e mobilizaram uma enorme resposta humanitária. O tsunami é um lembrete do poder da natureza e da fragilidade da vida. A pandemia da Covid-19, 2020. O surto da Covid-19 começou em Wuhan, na China. O medo e a incerteza dominaram a sociedade, levando a lockdowns e distanciamento social e mudanças permanentes em muitos aspectos da vida. A Covid-19 destacou a importância da ciência da saúde pública e da solidariedade global em tempos de crise. Esses eventos nos lembram da resiliência humana diante do medo e da tragédia, e da importância de aprender com o passado para construir um futuro melhor. Cada um deles, de maneiras diferentes, moldou nossa história e continua a nos ensinar sobre a fragilidade da vida e a necessidade de compaixão e compreensão entre os povos.